Será que mal e porcamente é erro? Por um lado, temos os falantes da língua a usar a expressão mal e porcamente muitas vezes. É comum, é bastante comum. Por outro, temos muitos textos, temos livros, temos até programas de televisão a tentar corrigir os falantes, a dizer que a versão correta é mal e parcamente, que essa seria a origem, que depois mal e porcamente é uma deturpação. E não é assim muito difícil de acreditar, afinal há muitas expressões populares que passam por saltos destes. São expressões populares, muito usadas, mais usadas na oralidade do que na escrita, logo mais sujeitas aos caprichos das conversas e das pequenas inovações ou distrações dos falantes. Aconteceu, por exemplo, e isto é real, com a ovelha runhosa, que foi transformada ao longo dos tempos em ovelha ranhosa pelos falantes. Na origem era runhosa, depois passou a ranhosa. No caso de mal e porcamente, no entanto, passa-se algo de curioso. É verdade que encontramos muitos livros, muitos artigos a afirmar sem margem de dúvida que a versão original é mal e parcamente. Mas, no entanto, se formos pesquisar os registros escritos da língua, digamos que a história que encontramos é outra. A primeira vez que a expressão aparece em qualquer uma destas duas formas, porcamente ou parcamente, foi mesmo como mal e porcamente. Aparece pela primeira vez num texto publicado em 1815 por Jerónimo José Nogueira de Andrade, na revista O Investigador Português em Inglaterra. O texto tinha sido escrito ainda no século XVIII e deixo aqui para verem, aqui está mal e porcamente, tem ali uma vírgula no meio, mas isso não é nada de admirar, porque a pontuação era muito diferente da atual. Bem, nas décadas seguintes, esta expressão foi aparecendo aqui e ali, e em escritos, por vezes, de cariz literário e bastante cuidado. Aparece, por exemplo, em 1858 numa revista chamada Bem Público, Jornal Católico Científico e Literário. Em 1872, numa análise de Joaquim de Vasconcelos à tradução de Castilho do Fausto de Goethe. E são apenas dois exemplos, porque eles são bastantes. Nós podemos encontrar mal e porcamente ao longo do século XIX sem grande dificuldade. Nos dicionários, mal e porcamente aparece em 1858, na sexta edição do dicionário de António de Moraes Silva, muito famoso. Então, e mal e parcamente? Mal e parcamente só aparece nos dicionários, ou melhor, não aparece nos dicionários do século XIX, não aparece, e a primeira vez que aparece no registro escrito, salvo melhor opinião, alguém poderá encontrar um surgimento mais antigo, se conseguir, mas aquilo que eu consegui foi na Gazeta Jurídica, uma publicação brasileira, em 1887, mais de 70 anos depois do aparecimento de mal e porcamente. O uso de mal e parcamente sempre foi muito parco, e só a partir de meados do século XX é que começa a aparecer com mais frequência, embora, na maioria dos casos, apareçam textos que tentam corrigir o mal e porcamente. Será possível que mal e parcamente tenha surgido na oralidade antes de mal e porcamente? Bem, não é impossível, mas não temos nenhum indício de ter sido uma expressão anterior. O que sabemos é que mal e porcamente aparece na escrita antes de mal e parcamente e sempre foi muito mais frequente. Se mal e parcamente tivesse sido a origem, depois de deturpada, encontraríamos registros muito frequentes de mal e parcamente e depois começávamos a ver aparecer mal e porcamente. Isso seria o normal. Mas, no entanto, não é isso que nós vemos. O que nós vemos é mesmo mal e porcamente a aparecer no início do século XIX e depois, lá para o final do mesmo século, aparece mal e parcamente e é sempre muito mais raro. Eu diria, aliás, que nós estamos, na verdade, perante duas expressões. Mal e porcamente surge muitas vezes em contextos onde os autores querem dizer que algo foi mal feito, foi feito de forma porca, e mal e parcamente aparece em contextos onde os autores querem dizer que algo foi feito parcamente. Por exemplo, comeu mal e parcamente. Aparece ainda uma terceira opção em Machado de Assis, a opção mal e tortamente. No fundo, o que a língua nos dá é a construção mal e qualquer coisa mente, que usamos de acordo com as nossas necessidades de falantes ou de quem escreve. Mas o que parece de facto indesmentível é que mal e porcamente tem uma história na escrita bem mais sólida que mal e parcamente. Não há nenhuma razão para acusar quem usa esta expressão mal e porcamente de estar a cometer um erro. A ideia de que é erro parece ter surgido no século XX, tendo sido depois copiada por muitas obras de referência sobre a língua. Neste caso, o erro repetido muitas vezes é mesmo a correção e não a expressão. Talvez a correção tenha surgido porque a alguém não caiu muito bem este uso de porcamente. Era uma expressão demasiado suína. Enfim,
Na língua mandam os cá estão, ou seja, os falantes. Não mandam de forma arbitrária. Se quisermos, a gramática e o léxico da língua é tudo aquilo que é usado de forma sistemática ao longo do tempo. Não basta eu inventar uma palavra nova para ela passar a fazer parte da língua. É necessário que os outros falantes passem a usá-la de forma sistemática. Não basta eu querer mudar uma regra da língua. É preciso que a comunidade de falantes assuma essa mudança de forma sistemática. Tudo isto para dizer que no que toca à própria matéria da língua, a repetição continuada de uma construção ou expressão é a base da sua inclusão nos dicionários ou nas gramáticas, que tentam descrever um sistema que existe antes desses dicionários e dessas gramáticas. Pelo contrário, quando falamos das nossas próprias ideias sobre os factos da língua, por exemplo, se a expressão X surgiu primeiro, ou se determinada construção é usada de forma sistemática ou não, entre outras perguntas que podemos fazer, então sim, podemos dizer que um erro repetido muitas vezes continua a ser um erro. Por mais que se escreva que Mal e Parcamente é a versão mais antiga de Mal e Porcamente, essa ideia continua a ser um erro que, pelo menos se nós acreditarmos nos registros escritos a que temos acesso. Agora, se todos os falantes começarem a dizer Mal e Parcamente e não Mal e Porcamente, a língua mudaria. Haveria alguma vantagem nisso? Não me parece. Por isso, deixem lá estar o Mal e Porcamente, que é uma expressão que já é usada há muito tempo, pelo menos pelo que se percebe, há mais tempo do que Mal e Parcamente. E deixem-me ainda fazer uma sugestão. Há um livro que está disponível gratuitamente, um livro de João Dias, que se chama Repositório do Conhecimento Inútil, que tem uma série de histórias bem investigadas sobre a origem de muitas expressões, incluindo esta história do Mal e Porcamente, ou Mal e Parcamente. Tem lá também a referência a estas primeiras vezes que a expressão aparece, e foi uma referência que foi ao encontro daquilo que eu também encontrei ao olhar para o registro histórico da língua. É uma referência que contradiz muitos desses textos e muitos desses textos sobre a língua portuguesa, mas que é uma referência, neste caso, bastante mais sólida, porque mostra mesmo as primeiras vezes em que a palavra aparece. E fica esta sugestão. Aproveito ainda para dizer que este episódio é a base de um capítulo futuro de um livro que estou a escrever sobre estes vários mitos da língua. Alguns são mitos que aparecem aqui e ali, outros são mitos que estão em quase todo o lado, como é o caso deste. É um livro que ainda vai demorar alguns meses a chegar, mas que estou entretido a escrever, né, aqui neste mês de agosto. Isto quer dizer que, se por acaso alguém encontrar algum registro mais antigo da expressão Mal e Parcamente, ou Mal e Porcamente, ou Mal e Tortamente, o que for, e se quiser partilhar, eu poderei integrar nesse livro, e farei também um agradecimento, claro, à pessoa que conseguiu encontrar esse registro mais antigo. Fica o desafio, se quisermos. Sugiro ainda que assine a página Certas Palavras em certaspalavras.substack.com, onde eu vou publicando vários textos sobre estes assuntos, e também vou publicando os vídeos que vou fazendo aqui pelo YouTube, e vou também dando algumas notícias. Por exemplo, hei de dar a notícia sobre qual é o título e quando é que vai ser publicado este tal livro. Muito obrigado e até breve.